E aí, navegantes, vamos lá, continuando aí falando sobre os helenos, sobre a Hélade. Vamos ver agora então o período homérico. Bom, por que tem esse nome? Por causa de um cara vai dar o nome a tudo, que é o tal do Homero. Mas Homero existiu? Não existiu? Olha, se existiu, se perguntarem para você, sim, diga lá, existiu. Diga lá que ele era um contador de histórias, sabe? Tipo um trovador medieval, né? Que ele ia de local em local contando suas histórias, ganhava um trocado aqui, um sal ali, metal precioso aqui, tal. E ele ia de local em local, né? De Guénos em Guénos, né? Ganhando esses trocos, né? Esses favores, essas prendas. E aí ele seguindo, ia divulgando essa história. Beleza. Bom, se fosse só isso, estava tudo bem. Mas há um problema. Naquele tempo, o que prevalecia era a tradição oral. O que prevalecia era o direito consuetudinário. Lembram? Tem que verbalizar a palavra, aí você não vai lembrar. De novo no metrô, tá lá, aí fica lá no metrô, consuetudinário, consuetudinário. Olha lá. Bom, vamos lá. Mas o que é isso? É quando a tradição rege a sociedade. Eles têm escrita? Tem escrita, pode ter escrita, mas eles valorizam mais a palavra do que a escrita. Isso acontece hoje em dia? O que rege a tua vida? São as leis escritas ou é o direito consuetudinário? Ou um pouco de cada? Um pouco de cada. Ainda tem o direito consuetudinário, a tradição regendo a sua vida, a minha vida, na família, né, e tudo mais. Beleza? Então, qual o problema disso? É que o Homero, ele não transcreveu as suas histórias. E elas foram mantidas pelos chefes, né, pelos paterfamilies, pelos anciões, foram mantidas no verbal. Muito tempo depois da morte dele, inclusive, que alguém resolve pôr no papel. E aí? E aí é o seguinte, é claro que as histórias que o Homero conta não são histórias que realmente aconteceram, né? É como está escrito. É uma epopeia, são epopeias, são narrações dos povos enaltecidos, as conquistas, mesclaram monstros, colocaram monstros, deuses atuando diretamente, deuses se relacionando com os homens, com as mulheres. Então, para que serve as obras do Homero? Para a gente analisar o povo que a transcreveu, principalmente. Porque é claro que a transcrição vai levar um tempo, né? A ordem, a sequência da história vai ser construída por um monte de pessoas, porque foi no boca a boca. E aí quando alguém vai e transcreve as obras de Homero, a autoria vem de um monte de gente. Entenderam? Então nós estamos analisando a sociedade que transcreveu. Afinal de contas, o período homérico vai do século XII a.C. até o século VIII a.C. Entenderam? Bom, mas o que tem nesse período homérico? Tem duas obras. Tem Ilíadas e tem Odisseia. Já assistiram o filme? Assistiram? Não assistiram o filme Ilíadas? Bom, primeiro, vamos lá. Por que esse nome Ilíadas? Porque os gregos chamavam os troianos de Ilions ou de Ilíados. Então é a guerra de Troia. Bom, e a guerra de Troia, para a história, né, é um momento de expansão territorial, é um momento de guerra em que os gregos, principalmente, né, seguindo os poderosos reis Agamenon, Menelau, o rei de Ítaca, Ulisses, o grande mercenário, assassino que vai virar herói, Aquiles, eles vão até Troia. E lá, né, tem toda a história, então, de domínio dos gregos, que eles desejavam dominar as práticas comerciais, principalmente, dos troianos. Esse é o livro. O outro livro é Odisseia, que tem esse nome porque Ulisses vai falar, eu sou Odisseu. E daí vem o nome Odisseia.
Mas o que é a Odisseia? A Odisseia é o firmamento cultural, é a solidificação da religião. E é um momento de renovação, de recuperação da fé. É o momento em que Ulisses, rei de Ítaca, sofre com o que ele disse. Porque no final de Ilíadas, os gregos venceram. Desculpa, spoiler, né? Contei o final. Mas os gregos venceram. Derrotaram os troianos, derrotaram Paris, derrotaram Heitor, venceram, né? E aí, Ulisses está lá, né? Meio bebum, no alto de uma montanha, feliz que ele que deu a ideia para entrar nas muralhas de Troia, né? O cavalo de Troia, que era o presente de grego, ele que deu essa ideia, está lá, bêbado, né? Teoricamente, né? Tomando ambrosia, sabe como é, tal. E ele fala, eu que derrotei Troia, não precisei da ajuda dos deuses. Então ele blasfemou, não blasfemou? Poseidon tinha ajudado o cara. Os deuses todos se alinharam para ajudar os gregos. Hera ajudou, Atenas ajudou. E ele vai e fala que ele venceu Troia? Então tá bom. E aí acaba Ilíadas. Como acaba Ilíadas? Com os deuses muito, muito bravos com Ulisses. E aí começa a Odisseia. Com os gregos voltando para casa e Ulisses lá com o barquinho dele indo de um lado para o outro. Então, é isso. Odisseia, em Odisseia, Ulisses vai passar por provações, por situações, para ele entender, pela dor, a importância dos deuses. Entenderam? Até que chega uma hora, né, que ele tem a sua fé recuperada, é o aprendizado pela dor, às vezes a dor, né, oferta um aprendizado maior do que o amor, e foi o caso dele, recupera a fé, é o que os deuses queriam, ele está lá, né, no final, quanto o final não, mais ou menos no final, né, ele está lá, abraçado, perdeu tudo, navio destruído, marujos mortos, sofreu um monte de coisas, ele vai morrer. Aí ele fala, agora eu entendo a importância dos deuses. Quando eu voltar para Ítaca, vou contar a minha história, para que voltem a acreditar nos deuses. Entenderam? Esse é o período, né? Um período de formação das comunidades, é um período aí desse imaginário todo. Valeu, navegantes! Até já!